Jesus e atualidade. Jesus conviveu conosco enquanto Espírito encarnado há pouco mais de 2000 anos atrás. Nos trouxe ensinamentos que talvez para a época poucos em profundidade os seus conhecimentos e aquilo que Ele nos trouxe no seu Evangelho, na sua Boa Nova. Jesus é um espírito tão evoluído que já no início do planeta Terra Ele já estava no governo. Mas ainda assim, depois de bilhões de anos acompanhando a evolução terrestre, Ele ainda resolve encarnar entre nós para buscar nos passar alguns ensinamentos da sua vivência, da sua experiência, de um espírito que é como nós, porém muito mais evoluído, muito mais experiente, já passou por muitas reencarnações, já chegou no nível crístico da excelência da evolução espiritual. E Ele resolve encarnar para ver se nós, que ainda somos irmãos mais novos, começamos a acertar o caminho da nossa evolução espiritual. Os ensinamentos que Jesus nos colocou há mais de 2000 anos surpreende até hoje a própria ciência. Surpreende os mais céticos, pois os avanços da psicologia, que tem pouco mais de 100 anos, dentro dos estudos da ciência, dos estudos do ser humano, vem chegando a conclusões que de forma simples Jesus já nos falava há 2000 anos. Mostrando que os ensinamentos de Jesus ainda são ensinamentos extremamente atuais. Que ainda precisamos deles para que a gente possa compreender e acertar o prumo da nossa caminhada. Jesus era um profundo conhecedor da psique humana. Descobria as causas reais das nossas aflições, que muitas vezes cada um de nós busca escamotear, busca esconder. E Jesus nos mostrava: está aqui a causa da tua aflição. Não esconda isso. Encare ela. Trate a causa, que você vai tratar dos efeitos negativos dessa causa. E nisso Ele propunha uma terapia compatível, que era assumir a responsabilidade pelos nossos atos. E em assumindo a responsabilidade, nós eliminamos as sombras que muitas vezes permeiam dentro da nossa consciência, do nosso inconsciente, que nós precisamos colocar para fora, torná-lo consciente e lidar com ele de uma forma responsável. E Jesus, de uma forma simples, já nos colocava isso há 2000 anos. Que hoje a psicologia transpessoal, que é a psicologia que trata do ser humano não só como um ser único, encarnado, como sendo uma vida única, mas um ser transpessoal que ultrapassa esta pessoa que nós estamos aqui hoje, ou seja, um ser espiritual que está neste momento encarnado, e que a psicologia espírita está dentro desse mesmo conceito, mas não é só o espiritismo que trata disso. E é importante que se fale, né? Porque quando um conhecimento ele é pontuado em vários locais diferentes, de várias formas diferentes, e se chega à mesma conclusão, aí mesmo que a gente corrobora que aquele conhecimento
é correto. Então, se fosse só o Espiritismo falando isso, é só o Espiritismo. Mas quando a ciência coloca isso, através de outros estudos, de pessoas que nem têm conhecimento do Espiritismo, chegam à mesma conclusão e a gente consegue perceber que realmente é isso. E aí podemos citar Roberto Assaglioli, que foi um psiquiatra italiano, que atuou no campo da psicologia humanística e transpessoal, com a sua psicossíntese. Penetrou nas causas das enfermidades humanas, apoiando-se nessa realidade transpessoal, do ser como um ser espiritual, como um fator desencadeante dos problemas humanos. Não era espírita. Abraham Maslow descobriu a psicologia do ser através da psicogênese das enfermidades, mostrando que as nossas enfermidades iniciam-se no nosso psiquismo, no nosso pensamento. Stanislav Grof mostrou que o ser imortal é o agente de seus próprios problemas psicológicos. Dr. Mark Baker escreveu um livro chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu, entre outros. Dr. Augusto Cury escreveu uma série de livros chamada Análise da Inteligência de Cristo. São vários livros, onde ele escreveu o Mestre dos Mestres, o Mestre da Sensibilidade, o Mestre da Vida, o Mestre do Amor e o Mestre Inesquecível, sem se ater às questões de reencarnação. Dentro da ciência, como psiquiatra, como doutor na área, e hoje um escritor brasileiro bastante famoso em relação a esses assuntos, que traz muitas coisas positivas para quem estuda. A personalidade de Jesus era, de fato, uma personalidade marcante. Identificado com Deus, ele demonstrava esse Deus em todas as suas atitudes. Era o chamado médium de Deus. Convidava as pessoas a enxergarem a sua própria realidade, que era o reino de Deus dentro de cada um. Fazia comparação dos valores espirituais com os materiais, nos mostrando o que realmente é necessário para a nossa vida e o que é supérfluo. E quantas vezes a gente se atém demasiadamente aos valores materiais, desprendendo preocupações, energias, enquanto o nosso foco maior é o desenvolvimento espiritual. E ele falava isso, né, na bagagem que a gente deixa nessa vida e aquela que a gente leva dessa vida. Oferecia a todos nós a oportunidade de um despertamento mental, mostrando o quanto é importante a vivência da harmonia interior em todos nós. Viver de acordo com a nossa consciência, com aquele nível que nós temos, com o conhecimento que nós temos. Não agirmos contra esse próprio conhecimento, para não gerar consciência de culpa. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem responsabilidades, nos diz o Espiritismo. Por quê? Porque conhecendo, se fizermos contra aquilo que a gente conhece, desperta a consciência de culpa. Evitando as fugas do ego, evitando as desculpas, as racionalizações. Todos nós somos espíritos que erram. Todos nós erramos na vida. Mas a grande questão é como que a gente lida com o erro. De que maneira a gente faz isso? A gente encara o erro de frente, olha para trás e diz, naquele momento eu realmente errei, vou procurar daqui para frente fazer melhor, ou a gente inventa desculpas e começa a colocar as coisas nas sombras. Jesus já não falava isso de uma outra maneira, mas ele buscava despertar no ser humano essa questão, importante para a sua vida. Usava uma linguagem simples,
compreendida tanto pelas massas quanto pelas elites. E plantava com isso uma semente no nosso inconsciente. Por mais que não conseguíssemos compreender o sentido racional daquelas parábolas, mas a semente plantada no nosso inconsciente estava lá, esperando o momento para germinar, para florescer. Ele plantava. E usando a parábola do semeador, ele mostrou isso. O semeador saiu a semear e jogava a semente em alguns terrenos mais férteis e outras vezes jogava a semente em terrenos que ainda não estão férteis. Mostrando que cada um de nós, seres humanos, temos o nosso momento especial para fazer essa semente germinar. São as diversidades dos nossos sentimentos e dos nossos níveis evolutivos. Usava um simples grão de mostarda para nos mostrar e nos explicar sobre a importância da fé. Usava a pesca, que era um trabalho comum na época, para nos mostrar a importância do trabalho. E Jesus, aqui está exemplificando a parábola do semeador, ele mostrando. E Jesus era um extraordinário contador de histórias, talvez o melhor contador de histórias que já existiu também. Seus ensinamentos, segundo Joana de Ângeles, o qual nos baseamos para fazer a exposição de hoje, no livro chamado Jesus e a Atualidade, nos diz que os seus ensinamentos saíam da sua boca como se fosse uma poesia, com imagens puras que continham um significado que remexia as profundezas de cada um. Pois as imagens que tinha na mente de Jesus eram as imagens mais puras possíveis, mais conectadas com o superior, com Deus, com um nível mais alto. Ele, tendo essa mediunidade fantástica, conseguia estar com essas imagens e nos passar essas imagens. Mas não somente palavras. Jesus tinha atitudes claras e uma postura franca com cada um daqueles que ele falava. Por isso, seus ensinamentos ficaram eternizados, mesmo sem ter escrito nada. Jesus era um exemplo de enfrentamento de desafios. Toda a vida de Jesus foi composta por desafios. Desafios familiares, especialmente desafios sociais, porque sua proposta vinha num sentido contrário aos costumes da época. Ele enfrentou uma sociedade arbitrária, sendo provocado, testado, confrontado inúmeras vezes por aqueles que vinham com segundas intenções. Mas ele sempre tinha a resposta certa, na medida certa, no tempo certo. Jesus continuava, mesmo atacado, ele continuava íntegro, sem ira, sem medo, não se detinha em seus propósitos. Ele tinha certeza daquilo que ele vinha fazer aqui. Quebrando paradigmas fortes da época, enfrentou o desafio maior da humanidade, que é o desafio de mudar a mente do ser humano. Numa sociedade agressiva e perversa, elegeu o amor como solução para todos os problemas. Poucos podiam compreender isso na época. E mais ainda, elegeu o perdão como uma terapêutica eficaz para todas as enfermidades. E hoje em dia, quantos estudos chegam à conclusão de que vários problemas humanos, físicos e também psíquicos, emocionais, têm a ver com a falta de perdão. Jesus
encarou o maior desafio da história e pagou o seu preço. Nós estamos todos acostumados ao apego ao mundo físico. E quando a dor nos visita, nós buscamos a medicação. Mas a verdadeira medicação é a elevação dos pensamentos. É isso que a dor vem nos dizer. Mude o teu pensamento. A forma que você está agindo e a forma que você está pensando é que está causando essa tua dor. Esse é o grande ensinamento que precisamos levar e que Jesus veio nos trazer. Mas nós, como estamos ainda em processo evolutivo, aprendendo, errando, vivemos numa luta constante com essas questões. De vez em quando passamos a experimentar a paz, que então a gente procura querer isso de uma forma mais duradoura. Quanto é bom a paz em nossos corações. As desarmonias que existem são causadas por nós mesmos. A nossa própria maneira de encarar a vida, a maneira de encarar as pessoas, a incompreensão, a falta de perdão. Isso nos gera essa desarmonia. E Jesus já nos trouxe isso como uma terapêutica clara e eficaz no passado. Mas aí essa desarmonia vem e a gente procura a medicação, tanto a medicação física, que é importante também, nos ajuda hoje com o avanço da ciência, mas em especial a medicação das bênçãos, da oração, dos bons pensamentos, que vai nos modificando até que a gente consiga efetivamente alcançar um estado de mais paz. No começo, segundo Joana de Ângeles, do nosso processo evolutivo, a vida é uma vida de dores com alguns intervalos de bem-estar. Mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai mudando esse processo. Nós temos uma vida de bem-estar com alguns momentos de dores. Então paremos e vamos verificar como anda a nossa vida. E nessa luta, muitas vezes, nós ficamos anestesiados, no nível inferior de consciência, presos ao imediatismo, porque a gente quer tudo ao mesmo tempo, tudo imediato, focado nas necessidades vegetativas, físicas, de comer, de dormir, de se divertir, de se reproduzir, de comprar, sem muitas vezes atentar para a importância e para aquilo que está ao nosso lado, que está ao nosso alcance, que é essa elevação espiritual. Mas na medida que a gente decide avançar, e eu estou comentando tudo isso segundo Joana de Ângeles, como não comenta, não é invenção minha, né? Na medida que a gente decide avançar, surgem as nossas heranças do passado, formando como que uma conspiração para que a gente continue naquele mesmo nível. Quem já não se sentiu assim? E a gente vem no espiritismo, lê alguma coisa, tenta agir daquela forma, mas parece que vem uma força enorme dizendo que a gente tem que manter naquele mesmo nível. E é uma luta que todos nós travamos conosco mesmos para que a gente possa se elevar. E nessa luta, muitos obsessores se aproveitam do momento, das nossas próprias fraquezas interiores, e nos querem também nos reter na mesma faixa evolutiva. Então, além do nosso próprio pensamento, nós temos também os outros entes que estão na mesma faixa evolutiva, que buscam nos manter. É mais ou menos como se a gente estivesse no núcleo familiar, no núcleo de amizades, e a gente começa a despontar, a querer ser um pouco diferente, a mostrar que, não, peraí, isso aqui eu já não faço mais, e aquilo lá também já não penso dessa forma. Aí parece que aquele grupo de amigos se revolta, né? Quer manter a gente, o careta lá, olha lá, e querem manter a gente na mesma situação. E assim acontece também nas questões espirituais. Nós temos também companheiros espirituais que agem dessa forma. Mas, segundo Joana de Ângeles, isso faz parte de um processo. Porque chega um momento que a gente vai ter
haver uma saturação disso. E a gente vai dizer, chega, eu não quero mais isso realmente, porque a gente consegue perceber na pele que isso nos faz mal. Faz parte do processo. Ter essa vivência, ter essa experiência, passar por esses momentos onde a gente vai perceber emocionalmente e racionalmente que aquilo já não nos serve mais. Mas passar pela experiência é necessário. E passamos de um estado de tédio que nos mostra a aquisição de outros valores. Depois que a gente percebe isso, segundo Joana, a gente passa por um momento de tédio, de reflexão, onde a gente realmente vai, volta, pensa, realmente se é, se não é, e às vezes a gente está lá, às vezes a gente está cá, fazendo essa transição necessária do nosso próprio psiquismo. E lentamente a gente vai despertando para realidades que antes a gente não dava atenção, mas que passam a ser então as metas a serem atingidas, e aí nos sentimos mais estimulados a abandonar o estágio anterior e buscar uma elevação melhor, por percepção. Experimentamos o prazer, então, proporcionado pelos níveis superiores de consciência, diferente dos prazeres brutos e primários que nós estamos acostumados aos prazeres materiais. Esse é o nosso nível, nosso progresso dentro da evolução espiritual. E nos esforçamos, então, para a aquisição de valores ainda mais altos, na busca da perfeição. Segundo Joana, tudo na vida são desafios às resistências. E temos resistências. Tudo aquilo que a gente quer fazer, de bem, de melhor, há uma resistência. Mas estamos aqui para enfrentar essas resistências. Jesus também foi um grande exemplo de coragem. O Evangelho é toda uma orientação de como a gente deve agir corretamente para que não venhamos a enfrentar problemas mais tarde, ou às vezes até no mesmo momento. E para podermos nos libertar dessa faixa evolutiva é necessário coragem. Coragem para enfrentar nós mesmos. Coragem para libertar as nossas consciências desses nossos próprios pensamentos, que já viraram um vício, que já geraram uma condição, mas a gente está ali. Água mole em pedra dura. É assim que a gente evolui. Persistindo sempre. Jesus nunca foi conivente com o crime disfarçado de legalidade. Ele mostrava isso. Nunca foi conivente com a arrogância mascarada de humildade, como tinha muito na época. Só naquela época, né? Hoje em dia não tem mais. Será? Ele não era conivente com a injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia disfarçada de honestidade, com a discriminação sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Jesus não discriminava ninguém. Todos eram iguais para ele. Usou o exemplo do samaritano como exemplo de solidariedade ao invés de um sacerdote. Aquele que eles mais repugnavam, ele usou como exemplo de solidariedade, mostrando o contrário, tentando fazer com que as pessoas pensassem de forma diferente, através desses exemplos. Apoiou uma mulher adúltera para que seus acusadores libertassem suas consciências e para que ela libertasse a sua consciência também. Pois no final ele não condenou a mulher adúltera. Ele disse, vai, não peques mais, ou seja, aprende com o erro e segue adiante, libertando-a também de sentimento de culpa, além dos seus apoiadores.
aqueles que queriam apedrejar ela. Porque eles também iriam ter sentimento de culpa. Nessa época, Jesus escrevia no chão, e segundo Divaldo Franco nos comenta, o que ele escrevia no chão eram as palavras: ladrão, adúltero, corrupto. E as pessoas que estavam em redor dele olhavam aquelas palavras e buscavam fazer essa conexão interior. Ele fez com que os acusadores buscassem essa conexão interior e percebessem que eles estavam projetando na mulher adúltera os erros que eles mesmos cometiam. E quantas vezes a gente acusa fazendo dessa mesma forma? Tudo isso é coisas para a gente pensar. Jesus fazia esse despertamento nas pessoas, fazia elas pensarem em si mesmas. Quem eu sou? Não no sentido do egoísmo, mas realmente pensar em si. O que eu faço? Quais são meus erros? E como eu posso me melhorar? Sem acusar, sem condenar. Era diferente, né? Naquela época todo mundo vivia um erro, todo mundo queria apedrejar, todo mundo queria condenar. Jesus trouxe uma ideia completamente diferente dessa situação. Ele vivia com os humildes e mais esquecidos, conviveu com as pessoas ditas de má vida, sem receio de contaminação. Teve uma palavra suave ante os sofredores, uma palavra mais contundente e viril perante os perversos e bajuladores, sem ter medo deles. Não receava morrer, porque tinha pleno conhecimento das condições da vida. Não negociou favores, mesmo nos momentos de morte. Era humilde, porém não era subserviente. Distinção que a gente precisa aprender a fazer, né? Era afável, mas não era piegas. Era amigo, mas não era conivente com os erros dos seus amigos. Apontava. Com amor, mas apontava. Viveu e agiu sem desculpas, sem subterfúgios, sem mentiras, mantendo um só comportamento, que era o da fidelidade a Deus. Jesus realmente foi um grande exemplo para todos nós, que precisamos compreender os seus ensinamentos e buscar, na medida do possível, aplicá-los na nossa vida. E para isso precisamos estudar, reflexionar a respeito de Jesus. Nos momentos de tribulação que a gente passa, como que Jesus agiria? De que forma ele iria agir nesta situação, nos momentos em que nós estamos passando? E todos nós passamos por tribulação. Jesus nos ensinou a coragem para enfrentar a vida, para viver. Mostrou que é importante fazer essa autoanálise, romper as amarras que nos prendem ao medo, à insegurança, que nos causam instabilidade e sofrimento. Buscar o autoconhecimento dos nossos próprios limites, até onde a gente pode ir. Temos que conhecer, para não extrapolar, porque a gente pode se machucar também, né? Temos que estabelecer, para isso a gente precisa se conhecer. Eu posso ir até aqui. Daqui para frente, eu não posso. Isso é autoconhecimento. Ou o autoconhecimento proporciona isso. Manteve sempre a postura reta, ética, porque é pela falta delas que a gente enfrenta problemas. E nunca esquecer dos nossos deveres, que muitas vezes a gente é fixado nas nossas obrigações, e também esquecemos os nossos deveres. Mas falhamos. E ao falhar, como que a gente tem que agir? Analisar e buscar não repetir o erro. E segue a vida. São os ensinamentos de Jesus que Joana de Ângeles nos coloca através da psicografia de Divaldo Franco. Muitas vezes a gente fica preso ao erro e não segue adiante, chorando
à beira do caminho porque erramos, porque falhamos, sentimento de culpa, complexo de inferioridade, ansiedade, que nos gera uma série de problemas e é um freio no nosso processo evolutivo. Deus, Jesus, os amigos espirituais que nós temos, estão todos torcendo para que a gente alcance um nível maior. Não importa se é um passo, um degrau a mais, 2, 3, a gente precisa evoluir. Estamos chegando nesse momento importante. Precisamos respeitar as conquistas de cada um, buscando tomá-las como estímulo para nós. Se alguém perto de nós já conquistou um nível maior, que bom, vamos buscá-la como exemplo e dizer, se essa pessoa consegue, eu também consigo. Também posso chegar lá. É uma questão de treinar, é uma questão de ter vontade, é uma questão de compreender que aquele estado é um estado muito melhor para nós. Somos humanos. Temos o direito de errar, mas a obrigação de crescer sempre sem estagnação. E quando erramos, temos a obrigação de consertar o erro. Simples assim. E seguimos a vida. Mas o medo é o nosso grande inimigo. Nós temos medo, porque erramos e a sociedade vem nos acusar, e nossa mente vem nos acusar, os nossos amigos espirituais, né, que ainda não evoluíram, também vêm nos acusar, e aí a gente entra nessa dúvida. Não devemos ter dúvida. Erramos, consertamos e seguimos adiante. Essa é a estrada que a gente deve seguir. E a estrada que Jesus nos mostrou através dos seus exemplos. Devemos agir sempre com otimismo. E hoje eu tenho uma mensagem de otimismo muito importante. Vamos passar daqui a pouco. A coragem nasce nos valores morais de quem elege a conduta correta para uma vida feliz, nos diz Joana de Ângeles. Coragem nasce nos valores morais. Mas para ter coragem é preciso treinamento. Vamos enfrentando no dia a dia as questões que às vezes nos geram medo. Nós temos receio do fracasso, dos complexos de inferioridade, as doenças reais ou imaginárias que nós carregamos, muitas vezes. Mas é aprendendo com os erros que nós nos fortalecemos a cada conquista, a cada triunfo. Errou? É uma oportunidade de aprendizado. Vamos aprender com esse momento. Vamos ver ele, revisar, sem culpa, sem medo. Por que eu errei? O que aconteceu? Qual foi o sentimento que eu tive? Na próxima vez eu vou buscar acertar. E seguimos a vida. E Joana nos diz que o homem de coragem é aquele que espera, confia e age no momento certo. Enquanto o homem temerário é aquele que é precipitado, que é impiedoso e que é irresponsável. Olha os conceitos de coragem que nos foram colocados na mente, desde a infância, né? E hoje a gente está vendo que é justamente o contrário. Jesus foi um homem de grande coragem. Nós todos sabemos a história, né? E o fim dessa vida de encarnação que ele teve. Mas em vários momentos, no Monte Tabor, no Getsemane, Jesus suou sangue, Jesus chorou, e ele era um homem de coragem. Porque para chorar, muitas vezes, é necessário ter coragem de enfrentar os seus próprios sentimentos, de enfrentar a si mesmo. Então, temos muito que rever nesse conceito do que é realmente coragem, né? Jesus alertava para a importância de não realizarmos julgamentos, porque o julgamento se interioriza. Da forma com que a gente julga, nós seremos julgados, nos disse. Porque é a nossa consciência que está julgando. Então, se nós julgamos o outro
um determinado rigor, é com este mesmo rigor que nós vamos julgar os nossos próprios atos. Porque é a nossa própria consciência que faz isso. E muitas vezes aqui, enquanto a gente está encarnado, mas também depois de desencarnado, no plano espiritual, sofrendo nas regiões ubralinas, justamente por esse julgamento severo que nós aplicamos durante a vida e que naquele momento estamos aplicando a nós mesmos. Os julgamentos são atos de impiedade que prejudicam o seu próprio acusador. Representam projeções, segundo Joana de Ângeles, das próprias sombras e dos próprios problemas. Então, quando a gente julga os outros, nós estamos projetando nos outros os problemas que nós mesmos queremos eliminar de nós, mas não conseguimos, e aí quando a gente vê algo semelhante no próximo, a gente tem uma reação de julgar o próximo como se quiséssemos eliminar aquilo dentro de nós, mas não conseguimos, e aí fazendo isso a gente reforça ainda mais os problemas que nós temos. Por isso que o perdão que tem a ver com isso, né, ele é extremamente importante, porque aprendendo a perdoar o próximo, aprendendo a perdoar os erros do próximo, nós vamos também aprender a perdoar. E aprender a perdoar a nós mesmos, os nossos próprios erros. Porque como espíritos ainda que falta muito para o nosso processo evolutivo, a gente erra muito durante a vida. Mas aprendendo a lidar com isso dentro do nosso psiquismo, a gente melhora bastante o processo. Jesus é identificado com o homem e com a humanidade. Dizem que Jesus passou mais de 1000 anos na preparação para poder reencarnar aqui na Terra. Para que isso? Para que ele ficasse mais próximo da gente. Ele não queria entrar na Terra como sendo o grande espírito. Ele entrou na Terra e reencarnou igual a todos nós. Portanto, que era uma pessoa que chorava, era uma pessoa que tinha os seus sentimentos. Igual. Só que ele tinha essas emoções, mas sabia lidar com essas emoções. Aí que está o diferencial. Por isso Jesus era uma pessoa muito igual a todos nós. Ele se rebaixou enquanto espírito, e aquele Jesus que estava encarnado entre nós, e Joana de Ângeles faz sempre questão de colocar o homem Jesus, né? Que é muito diferente o homem Jesus do Espírito Jesus. Espírito Jesus, o homem Jesus, ele não era nem 1% do que é o Espírito Jesus que governa o planeta. Ele se rebaixou, se reduziu para que ele ficasse mais próximo da gente, e sendo mais próximo da gente, ele conseguiria passar a mensagem com mais fidelidade. Que grande alma, né? Fazer um sacrifício desse para poder nos ensinar alguma coisa, para nos dar um rumo, um norte na nossa vida. Nunca se referiu a Deus como se estivesse um Deus distante, ou fosse um desconhecido, ou como um Deus temível, como um Deus vingador, como um Deus punidor, como muitas vezes ainda está no nosso inconsciente. Essa ideia. Jesus sempre apresentou Deus como um pai de amor, um pai próximo de nós, um pai conhecido, não lá distante, próximo. Porque nós temos essa proximidade, nós temos Deus dentro de nós. Ele nos falou, vós sois deuses, porque nós temos o germe de Deus dentro de todos nós. Nós temos essa ligação energética com Deus dentro de todos nós. E o que precisamos saber é como usar essa ligação energética para o nosso próprio bem. Apresentava Deus como próximo das necessidades humanas, como um Deus compassivo, um Deus amigo. E Jesus, por amor, elegeu o samaritano desprezado,
para fazer dele o símbolo de solidariedade. Com amor, liberou a mulher equivocada, tirando o complexo de culpa. Pelo amor, atendeu a mulher estrangeira que lhe pedia socorro para a enfermidade humilhante, aquela que tocou nas vestes de Jesus. De amor estavam repletos seu coração, suas mãos, para aplicá-los aos humildes, aos sofridos, fosse um cobrador de impostos, fosse uma mulher adúltera, fosse um filho pródigo, fosse uma viúva necessitada, uma mãe em luto, Jesus estava sempre pronto, com amor em seu coração. Sempre havia amor em sua trajetória, iluminando as vidas, amparando as necessidades dos corpos, das mentes e das almas. E nós vivemos hoje uma época sui generis, uma época onde os ensinamentos do Mestre Jesus estão se fazendo mais presentes. Por mais que a gente ache que não, porque o que a gente vê na televisão parece que é só coisa ruim, né? Mas não. O mundo está mudando, e para melhor. Se a gente parar para olhar as evoluções que nós tivemos nos últimos tempos, em torno do bem, da ciência, da paz, da ajuda aos necessitados, a gente vai perceber que efetivamente, e especialmente nas últimas décadas, o mundo evoluiu extremamente, mais do que vem evoluindo antes. E todos nós hoje podemos nos considerar vencedores de uma determinada etapa. Chico Xavier nos falou sobre um acordo que houve de 50 anos, de quando o homem pisasse na Lua, pela primeira vez, que pisou na Lua. Se nós conseguíssemos cumprir esses 50 anos, pelo menos sem guerra nuclear, nós veríamos um mundo muito diferente a partir dessa data. E vocês sabem quando completa esses 50 anos? Nesse momento. Acabamos de completar. Às 17h11 do horário de Brasília, do dia 20 de julho de 1969, o homem pisou na Lua pela primeira vez. Então, completamos agora. Não faz poucos minutos atrás. E esse é um momento de grande alegria para todos nós, que conseguimos chegar nesse momento importante. Conseguimos vencer esse belicismo. E segundo Chico Xavier, nós teremos uma vida muito melhor daqui para frente. Mas eu vou deixar o próprio Chico falar isso para vocês. Nos encontramos no lugar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato do planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações
do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo futuro, não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim, o terceiro período nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas por isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de brilho, as cidades escuras, onde os cientistas possam estabelecer pontos de apoio à observação da nossa galáxia. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico da evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que nós somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem nós iniciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, o respeito de todos, a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos conferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Chico. Nesse sentido, hoje, especialmente, é uma data muito importante. Acabamos de completar agora, nos últimos minutos, esse prazo de 50 anos. E acho que todos nós merecemos o parabéns, porque somos parte da humanidade e conseguimos, cada um de nós, através do seu pensamento, conseguiu influenciar para que a humanidade não entrasse em guerra. E como Chico Xavier nos mostrou alguns conhecimentos avante na ciência, que somente hoje estão sendo comprovados através da psicografia do Emmanuel com o André Luiz. Várias questões, há 70, 80 anos atrás, foram colocadas de forma conhecimentos científicos que somente agora, nas últimas décadas, nos últimos anos, estão sendo comprovados. Acreditamos totalmente em Chico Xavier. Isso nos dá uma esperança de que realmente o nosso mundo vai melhorar daqui para frente. Nós teremos uma melhora significativa, como disse Chico. Cumprimos o prazo. Estamos agora iniciando uma nova era, uma era muito importante. E nessa era, todos nós, de degrau em degrau, vamos progredindo, caindo às vezes, avaliando, levantando, modificando e seguindo em frente. Só lembrando que esse programa foi em 1971. E Chico falou da questão da Lua.
Essa semana saiu reportagens mostrando o quanto o homem está planejando colocar as casas na Lua, gente. Olha só, 1971, o homem tinha recém pisado na Lua, foi em 1969, e o Chico nos falando dessas questões das casas de vidro na Lua. Agora, esta semana saindo reportagens a respeito disso. Então, percebemos claramente que Chico estava correto, e a gente confia muito. Isso nos dá uma esperança, nos dá uma alegria em nosso coração, porque tudo aquilo que nós queremos é um mundo melhor. Mas nós seguimos em frente, a nossa caminhada. Não é fim do mundo, não é nada disso, como podemos perceber, acabamos de passar agora pela época, né? Mas sim mostra que é tudo aquilo que já vem progredindo com a ciência até agora, que a gente já viu tanto progresso, isso é claro, né? Vai progredir ainda com muito mais rapidez nos próximos anos, transformando efetivamente o nosso planeta. Mas seguimos praticando os passos do Mestre, atraídos pelo seu amor, destinados ao seu amor. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós mesmos. Assim nós vamos avançando, vamos nos libertando, até triunfarmos. Meus votos de muita paz no coração de cada um de vocês. Não só um dia eu desejo, feliz sábado, um feliz domingo, uma feliz semana, mas eu desejo um feliz ano, uma feliz década, um feliz século, um feliz milênio para todos nós. Muito obrigado, muita paz.